Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante do que diz respeito à cidadania e ao serviço público, diz respeito ao orçamento público, à gestão da administração pública, e para isso nós temos a alegria de receber a professora Ana Carla Bliacheriene. Falei correto? Falou. Professora Ana Carla é professora da USP na matéria de... Eu sou professora de Direito do curso de Gestão de Políticas Públicas. Gestão de Políticas Públicas, ou seja, é exatamente esta matéria que nós vamos tratar, inclusive tendo escrito 2 livros na área. Um é o controle da eficiência do gasto orçamentário. Por favor, quero mostrar aqui para a câmera, você pode mostrar para mim, eu que organizar. Controle da eficiência do gasto orçamentário, Ana Carla Bliacheriene. E, na sequência, também, uma outra obra, ainda na mesma área, falando sobre o tema controladoria no setor público. Aí já tem também outros autores, Marcos Vinícius de Azevedo Braga e Renato Jorge Brown Ribeiro, além da professora Ana Carla Bliacheriene. Eu faço esse preâmbulo para dizer o quanto está habilitada a professora Ana Carla a conversar conosco a respeito desse momento que vive o Brasil, quando o presidente Temer faz aí uma proposta de congelamento do gasto público pelos próximos 10 anos. E eu gostaria de ouvir a professora, como é que a senhora está enxergando essa proposta, que deve gerar uma PEC, precisa mudar a Constituição para isso, uma proposta de emenda constitucional, no sentido de nós mudarmos a maneira de fazer a gestão do gasto público no país. A pergunta, então, que eu lhe faço é, o presidente Michel Temer está indo por um caminho que a senhora recomendaria ou tem outras maneiras de fazer esse controle do gasto público? Fernando, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com seus telespectadores. É uma alegria muito grande. O tema é um tema que, para mim, é um tema muito caro e é um tema também caro à cidadania hoje em dia. Então, sendo muito objetiva, é necessário que tenhamos, por parte do governo central, do governo federal, medidas para a melhoria da gestão pública. E em relação aos gastos públicos, é necessário sim que tenhamos algumas medidas de austeridade fiscal. Essa é uma palavra que ficou meio abominada por alguns anos na linguagem política do Brasil, e isso foi um grande erro, né? Extirpar da gestão pública a palavra austeridade fiscal. A gente tem de ser, sim, austero naquilo que é excessivo, naquilo que não é adequado, e tem de gastar de forma qualificada, de uma forma correta, nos pontos e nas políticas públicas em que seja necessário. Então, o presidente, ele acerta quando toma medidas nesse sentido, mas é importante que atenda o processo político, é importante que escute todas as forças sociais dentro do parlamento e, negociando dentro do parlamento, ele possa chegar a alguma medida pensando no presente e no futuro do país. Perfeito. Eu também gostaria de lhe perguntar, bom, quando a gente fala de austeridade, que está sumindo um pouco do vocabulário político, que agora está voltando, lembro que quem falava muito sobre isso era o Jânio Quadros, né? Talvez não seja da sua época, a pessoa era muito nova, mas o Jânio Quadros falava muito da austeridade com o gasto público, etc, etc. Teve uma gestão bem avaliada nos anos 80. Agora nós temos uma nova classe de políticos, só aqueles políticos que dizem o seguinte, eu sou candidato, mas eu na realidade venho da área privada, né? O próprio prefeito eleito de São Paulo, João Dória, fez questão de dizer durante a sua campanha o seguinte, olha, eu, na realidade, não sou um político de carreira. Eu vim, e a população também está aderindo muito ao não político, né? Quer dizer, pô, esse cara não é da política, então nós vamos com ele. Ele não tem uma ligação muito forte com a questão partidária, etc, etc, etc. Muito bem. E eu lhe pergunto o seguinte, é possível você administrar a coisa pública, a gestão pública, como se fosse uma empresa? Ou seja, a experiência empresarial adquirida ao longo da vida do sujeito, a pessoa, quando chega no banco de prefeito, governador ou presidente da República, é diferente de sentar na cabeceira do board de uma empresa?
É sim, é bastante diferente, mas estava faltando, está faltando na administração pública muito do setor privado. Então, não é possível administrar um estado, um município ou a própria União como se fosse uma empresa privada. E por que não é possível? Dentro do setor público, nós estamos submetidos ao chamado regime jurídico público, normas em que prevalece principalmente o interesse coletivo e a supremacia do interesse público. Então, nós temos um regime jurídico baseado na Constituição e nas normas de direito administrativo que precisam ser cumpridas e que uma pessoa que é dono da empresa, no seu exercício particular na empresa, não está ali submetido àquelas normas. São normas mais rígidas, sim. São normas que impõem uma sequência de atividades ou uma sequência de pressupostos para que você execute uma contratação ou que você execute uma obra pública, que é diferente do setor privado. Mas o que é que essas pessoas que se dizem não políticos, né? Eu achei até engraçado durante toda essa campanha, porque eles se disseram não políticos. A partir do momento que eles se filiaram a um partido e se candidataram, já são políticos. Né? Ganhando ou não ganhando, já se tornaram políticos. Mas eles não tendo um passado, né? Algo pregresso da política de carreira, o que eles podem trazer de bom é, junto à burocracia pública que domina essa norma e essa forma de agir do Estado, trazer eficiência. E essa eficiência o setor público sabe muito bem como fazer. Os focos são distintos. No setor público as empresas visam lucro, no setor público o Estado tem de visar a qualidade e ampliação do serviço prestado. Mas para isso a gente precisa gastar bem, para isso a gente precisa rever processos, para isso a gente precisa tirar práticas que não são necessárias e que simplesmente geram burocracia. Nesse sentido, o gestor privado que se candidata e ganha a eleição, ele tem uma grande oportunidade de melhorar a prática da administração pública, mas não conseguirá sem uma reforma administrativa que urge e é necessária. Precisamos rever esse direito administrativo tão importante para a consolidação da burocracia brasileira, mas que hoje traz uma carga e um peso para que o Estado possa ser ágil, possa ser eficiente na forma que o cidadão quer. Ou seja, essa visão de empreendedorismo, a visão da gestão da administração privada no setor público ajuda vamos chamar assim, a oxigenar o sistema, mas aí você precisa de mudanças na legislação que são, em suma, uma reforma administrativa, como nós já tentamos no passado, os famosos ministérios da desburocratização, desde o governo militar, passando pela Cláudia Costinho com o Fernando Henrique, depois não sei mais quem, enfim, quer dizer, você sem isso não consegue avançar. Por exemplo, é sabido que o Estado sempre paga mais caro. Então, por exemplo, eu vou construir 100 metros quadrados, ou 1.000 metros quadrados de um prédio da iniciativa privada. O custo dessa obra, não estamos falando do terreno, pode ser, por exemplo, R$ 2.000 o metro quadrado. O Estado, fazendo a mesma configuração de obra num terreno semelhante, às vezes não gasta 2.000, gasta R$ 4.000 no metro quadrado. E a resposta que o setor privado diz é o seguinte: é lógico que custa mais caro, o governo é mal pagador. O Estado diz que vai pagar e não paga. Isso quebra a minha empresa. Então nós temos que contar com esse risco. E isso vai na conta do Estado, sim. Eu lhe pergunto, normas que engessam a administração pública num caso como esse, quais seriam os nós que nós podemos desatar nesse exemplo que eu dei? Olha, a própria lei de licitações, ela precisava passar por uma renovação, tanto precisa que nós acabamos de ter há pouco aprovada a Lei 13.330, que trata ali do Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, né, o Estatuto das Estatais, e lá tem um capítulo imenso alterando a Lei de Licitações no que se refere àquele tipo de empresa. A lei de licitação, ela como um todo precisa ser revista. A época em que ela foi endurecida no governo do presidente Itamar tinha sido logo após uma CPI, se eu não me engano, a dos anões do orçamento, em que se descobriu uma metodologia de se burlar o orçamento público e de corromper o orçamento público. Então, qual foi a resposta? Uma norma mais rígida. A gente tem ainda esse consciente que toda vez que você tem um problema na administração, você precisa de uma norma mais dura. Normas mais duras, sem mecanismos
fluidos ou eficientes de boa gestão, ela simplesmente burocratiza mais. E isso é precificado. Então, quando alguém vai contratar com o setor público, você falou da obra. Eu te dou um exemplo muito mais simples. Compre uma passagem aérea São Paulo, Rio de Janeiro, dentro de um órgão público, compre essa mesma passagem entrando no site da companhia aérea. É infinitamente mais caro. E o que é que está precificado aí? Todos aqueles processos que tem prévios da lei de licitação, a questão dos cadastros, a burocracia da administração, eventualmente corrupção pelo fato de ter de dar alguma percentagem a alguém. Então, tudo isso é precificado. O Estado, ele é precificado, seja pelo desvio ilegal, como é a corrupção, seja sem corrupção, pelo simples fato Mais dele pesado. atuar, ele é mais pesado, pelo simples fato de atuar como atua. Então, tudo isso é precificado. A gente precisaria, dentro da reforma administrativa, não só ver isso, o servidor público precisa ter um controle mais refinado, não, que hoje quase que ele não é controlado. Um controle efetivo do que ele entrega à população. O servidor público, ele precisa ter a responsabilidade pelo que executa. Cada vez mais nós temos garantias constitucionais, legais, que são importantes para a manutenção da atividade administrativa, para o não envolvimento político, ok. Mas garantias não quer dizer que o servidor público, a partir do momento que entra no serviço público, não tenha mais de dar contas à sociedade. E é isso que no mundo dos fatos e na prática acontece. Então, nós somos mal avaliados. Quando somos avaliados, eu estou dizendo somos porque sou também uma servidora pública, sou professora de uma universidade pública. Somos mal avaliados quando somos avaliados. Quando se identifica algum problema, dificilmente temos uma responsabilidade perante a organização pública ou perante a sociedade. A nossa produtividade, ela não é mensurada, né? Então, se coloca todo mundo dentro de um grande grupo, servidor público, coloca-se as prerrogativas e as garantias, e na hora de apresentarmos o retorno disso à sociedade, há sérios problemas dentro das normas administrativas hoje para apresentar isso. Então, se a gente quer gastar menos e ter serviços melhores, a gente precisa rever de uma forma geral a legislação administrativa, a gente precisa, na parte de obras e serviços, rever a lei de licitação, e esse ponto do que o servidor público entrega, como entrega e quanto entrega, isso tem que ser abordado a sério. Uma medição. O senhor é médico do serviço público. Quantas consultas o senhor fez? Quantos casos o senhor resolveu? Eu dei um exemplo, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Pode usar indicadores. Indicadores, isso. Né? Quanto daquela população daquele melhorou bairro... de tal problema de saúde. E de tal problema de saúde, Isso. ou quantas vagas aumentaram, quantos alunos daquela escola tiveram uma melhoria no índice nacional ou no índice internacional que avalia as escolas de ensino fundamental. Precisamos ter... Resultados, indicadores. Indicadores. Precisamos ter metas, precisamos ter indicadores e apresentar resultados. Ninguém vai resolver o problema do Brasil em 4 anos, mas podemos resolver 10% dele que seja em 4 anos. E que 10% serão esses? Qual é a parcela do servidor público nisso? Esses aspectos precisam ser levados a sério, senão nenhum governo, ou nenhum prefeito, ou nenhum presidente vai dar ao cidadão a sensação de satisfação que ele deseja. Professora, gostaria que a senhora explicasse um pouco para o telespectador que nos acompanha, um pouco, de linhas gerais, da proposta que o presidente Temer faz ao Congresso Nacional, com a PEC, que quer estabelecer o limite de gastos na área pública. Como é que isso se daria, sob o ponto de vista prático? E as reformas que ele tem buscado, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma, imagino eu que em algum momento, a reforma administrativa, quer dizer, como é que isso poderia acontecer? Olha, Fernando, se eu pudesse te dizer que eu, como professora de Direito Financeiro, tinha um sonho de consumo, o meu sonho de consumo seria que nós tivéssemos um orçamento por resultados e que nós tivéssemos um orçamento base zero. O que é que significa isso? Orçamento por resultado quer dizer o seguinte: olha, esse ano tanto foi para a saúde alcançou tal meta e agora ela está com um plano ambicioso para o ano seguinte. Então vai mais orçamento para a saúde porque eles têm de atingir tais metas e cumpriram o seu papel aqui. Isso é um orçamento por resultado. Para isso você precisa ter meta, indicador e avaliação, senão não funciona. Então a gente sabe o que aquela área produziu, qual que era a meta, o que é que ela conseguiu alcançar, o que é que ela produziu. E a área que não produziu, ela vai ser punida? Não necessariamente. A área que não produziu, ela tem de ter gestão em cima, para saber por que não produziu.
E aí, o investimento não é simplesmente para expandir serviço, mas o investimento eventualmente pode ser para treinamento, o investimento pode ser Próprio eventualmente... servidor. Capacitação contínua do servidor. Pode ser capacitação do servidor, não alcançou porque faltou instrumento, faltou equipamento Software, por público, exemplo. faltou laboratório. Então, investir no que faltou para que aquela área possa alcançar e possa ter um aumento de orçamento. Porque o aumento do orçamento, hoje em dia, como é que nós fazemos o orçamento? Nós pegamos o orçamento do ano passado, a gente pega a previsão de crescimento do país e da receita e aplica ali aquilo em cima e amplia. Isso é o chamado orçamento incremental. Isso é altamente nocivo para a gestão pública. Agora, este é o orçamento que está previsto na legislação desde 1964? Não. Desde 1964, o orçamento que está previsto lá na lei é o chamado orçamento programa, orçamento planejamento. Então, a gente tem um orçamento... Nós não estamos aplicando. Nunca aplicamos. A gente aplica formalmente. Formalmente tem uma lei que seria o planejamento e que a gente também não obedece essa lei no final do exercício. E aí é necessário uma série de outras leis para corrigir o que a gente não consegue fazer desde o início, planejar. Então, quando o presidente Michel Temer, ele fala que é necessário um teto de gasto, chega a ser ridículo haver necessidade de uma emenda à Constituição. Para dizer uma coisa que é óbvia. Para dizer uma coisa que é óbvia, que você sabe na minha casa, que quem está nos ouvindo sabe na casa dele e que eu sei na minha. Aí você vai dizer, não, a administração pública não funciona como a economia privada. Mas tem uma coisa básica. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. É o dinheiro que eu, você e todo mundo que está em casa produziu através do trabalho pagando impostos. Então, quando um presidente da República, depois de uma lei que está vigente desde 1964, depois de uma lei de responsabilidade fiscal que está vigente desde de 2000, depois de todo o período que a gente passou de reestruturação das contas do país na década de 90, ele precisa fazer uma nova emenda constitucional para dizer ao gestor, olha, você só pode gastar até aqui. É sinal que ainda não aprendemos a lição. Então, se é esse o caminho, sigamos esse caminho. Quando se coloca um teto para a gestão, nada mais é do que assumir o conceito de responsabilidade fiscal na esfera constitucional, porque já assumimos esse conceito numa lei complementar, que inclusive com base nessa lei nós tivemos uma presidente impedida há pouco tempo. Que era a famosa pedalada fiscal, no que era a famosa pedalada fiscal. Tomar dinheiro dos bancos privados e colocar no setor, para fechar o orçamento, para fechar as contas. E não dava contas disso de forma clara no orçamento público. Então, no fundo, o que agora o presidente Temer quer fazer por uma PEC já foi feita pela lei de responsabilidade fiscal. É dizer, não se gasta mais do que pode, não se toma empréstimo acima de um nível de segurança. Agora nós estamos precisando colocar na Constituição, porque a nossa história prática mostrou que o aprendizado ainda não foi suficiente. Eu não fui do tempo do Jânio, mas eu lembro perfeitamente na década de 80, os meus pais recebendo salário e correndo para ir fazer o supermercado, porque se fizesse um dia depois já não comprava mais as mesmas coisas. Porque a inflação comia o dinheiro. Essa dor que foi vivida por todos nós parece que passou. E nós tivemos 13 anos de dispensação de dinheiro público, como se ele nascesse em árvore. E não nasce. Não. E aí tem uma outra questão, aí vamos falar um pouquinho sobre orçamento, e eu queria ouvir um pouco da sua experiência a respeito do tema, que é o seguinte, normalmente quando o governante ele precisa de mais dinheiro, porque precisa fechar as contas, precisa fazer obra e tudo mais, ele pega uma caneta e aumenta os impostos, sejam municipais, estaduais ou federais. E a conta recai sobre o telespectador que nos acompanha, que nos assiste. Agora, eu vi algumas experiências interessantes em que determinado segmento produtivo dizia o seguinte, olha, vamos fazer um desafio para o governo. Se nós baixarmos a alíquota, por exemplo, de ISS, de 5% para 2%, nós vamos, ao invés de diminuir a receita, vamos aumentar. Como é que vai aumentar? Porque as empresas que estavam nas cidades vizinhas que saíram porque lá é 2%, não tem por que fazer essa maquiagem, então elas voltam para a sede na sua cidade de origem. E depois, porque não vale mais a pena o sujeito sonegar, porque é um valor menor. Se ele for pego, é um problema. Então, não vale a pena sonegar, traz empresas de volta e as empresas vendem mais. Resultado, arrecada-se mais. A senhora pode dizer de alguma experiência que a senhora diga, é verdade, em alguns momentos, se diminuir o imposto, aumenta a arrecadação? Como que um gestor pode fazer aparecer dinheiro?
né? Você coloca Isso. o aspecto da Sem aumentar arrecadação, impostos, sem aumentar impostos. É O difícil. gestor, ele tem, além da possibilidade, junto com o Poder Legislativo sempre, de aumentar as alíquotas e de criar mais impostos, o gestor, ele tem a possibilidade de diminuir despesas onde não é prioritário, isso é uma forma de fazer aparecer o dinheiro. O gestor tem a possibilidade de melhorar os mecanismos de controle para evitar a corrupção, isso também é uma forma de fazer surgir dinheiro. O gestor tem a possibilidade de antecipação das receitas orçamentárias, que é o quê? Eu vendo a receita tributária futura que eu teria, eu vendo essa receita para o banco. Tem alguns limites na lei de responsabilidade para que isso aconteça, mas o gestor também pode fazer isso. Quando se tratar de dinheiro para fazer investimento, o gestor pode se utilizar também da possibilidade de operações de créditos com o sistema financeiro, com taxas de mercado, enfim, não pedalada fiscal, mas Sim. de forma regular. Então, o gestor tem Ou até vários caminhos. bancos governamentais com Desde juros que menores, com as taxas, tipo o isso. BNDES, Banco do Brasil, enfim. Desde que as taxas estejam claras e não haja ele não pode usar o sistema financeiro oficial para empréstimo. Ele pode utilizar, existe uma série Para de linhas regras. específicas de crédito. Isso. E pode financiar o setor produtivo, enfim. Agora, a questão tributária, a gente não vai conseguir aumentar a arrecadação do Brasil sem fazer, você toca num ponto fundamental, sem fazer a grande reforma tributária que é necessária. E essa reforma tributária que é necessária tem a ver com rever o Pacto Federativo Nacional. Então, talvez um grande avanço que teríamos nesse sentido seria adotarmos definitivamente no Brasil o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, em que você consegue transformar... Inclusive, identificar o valor do imposto na hora da compra. Identificar na hora da compra e adotar em nível nacional o IVA, que aí você conseguiria retirar uma série de impostos picadinhos que tem hoje entre estados e municípios, você combateria a guerra fiscal de uma forma mais efetiva, e eu não tenho dúvida, estudos da área do direito tributário apontam que você teria, sim, uma melhoria na produção, haveria uma organização do sistema tributário e você conseguiria maior arrecadação do que você tem hoje. Ou seja, não precisa simplesmente aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Existem outros caminhos. Sim, você pode organizar a arrecadação vigente hoje. Quando diz respeito agora, a gente está falando sobre a questão do orçamento. Agora, no que diz respeito ao controle desse dinheiro, existem órgãos como a CGU em nível federal, como a Controladoria Geral da União, existem alguns municípios que têm controladoria, tem os tribunais de contas municipais, no caso só São Paulo que é o municipal e do Rio, eu acho, né? Mas os tribunais de contas do Estado, para exatamente avaliarem as contas. E aí eu lhe pergunto, essa auditoria, essa controladoria sobre como se gasta o dinheiro, é uma auditoria externa ou é uma auditoria interna? E eu ainda vou lhe fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala externa e fala dos órgãos controladores, Ministério Público, etc, 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 a gente nunca fala de uma empresa privada que vá lá para fazer uma auditoria de verdade e tudo mais e tal. E o Estado, me parece, que ele, muitas vezes, independente da legislação, não está muito acostumado à mudança de processos. Talvez até pela estabilidade de emprego do servidor público que está lá, não sei quantos anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, vem alguém e fala que se ele fizer diferente vai ter mais produtividade. E isso me parece que também é um pouco negado pelo próprio corpo de funcionários públicos. Eu digo isso com todo respeito. Meu pai era funcionário público, minha mãe era funcionária pública, hoje aposentada. Mas me parece que existe um pouco de... Inércia. Talvez seja essa palavra, um pouco de inércia a essa questão das propostas de mudança. Como superar isso e como fazer com que uma controladoria interna, externa, funcione no sentido não só punitivo, que precisa ser quando você vê irregularidade, mas no sentido de você aperfeiçoar processos. Eu não vejo isso na gestão pública. A Constituição Federal, no artigo 70 e seguintes, instituiu como deve ser o controle da administração pública. E ela cria muito claramente dois grandes rumos, o controle interno e o controle externo. No controle externo estariam esses órgãos que você falou, Judiciário, Ministério Público, Polícia, o próprio controle social é extremamente importante. No controle interno, a Constituição determinou que todos os três poderes, em todos os entes da federação, criassem mecanismos de controle interno, mas isso hoje em dia ainda é incipiente. Alguns municípios têm, a grande maioria não tem.
Os estados têm caminhado para consolidar essas controladorias internas e a CGU no Brasil foi o exemplo mais bem sucedido que aconteceu na União. Esse é um processo que começou nos anos 80, né, idealizar esse mecanismo de controle interno do governo federal e que, ao final dos anos 2000, se consolidou na Controladoria Geral da União, que hoje faz parte de um ministério, inclusive toda essa discussão da não... Ser ministro ou não o titular. De ter ou não, o seu ou não o ministério, enfim. O que fica dessa grande história do controle interno no Brasil? Que o controle, ele tem de ter exatamente essa vertente de melhoria de processos e de punição ao ilícito. E no mecanismo punição ao ilícito, ele é um auxiliar do controle externo. Então, o controlador do órgão público, quando ele observa um ilícito ali, ele tem de automaticamente dar ciência disso ao judiciário, ao Ministério Público, à polícia. Para quem de direito? Para quem de direito. Agora, internamente, isso pode gerar punições administrativas, baseadas no direito administrativo de competência da controladoria interna. Mas, mais do que isso, o papel da controladoria é ser um auxiliar da gestão, no sentido de rever processos, no sentido de garantir o que hoje chama-se, na teoria da gestão pública, compliance da organização pública. E o que é esse compliance? Cumprimento das normas vigentes. E rever, se eu faço hoje isso de uma forma, como é que eu posso fazer mais rápido, como é que eu posso fazer mais barato? A administração pública tem de pensar nisso. Não só como eu faço mais rápido, mas como eu faço mais barato e como eu faço melhor. Isso, um órgão de controle interno bem estruturado, que não foque só na punição, né? Seria uma pena se um órgão de controle interno fosse criado só com foco na punição. É o papel dele fazer. Professora, muitíssimo obrigado por essa entrevista, pelas suas palavras, falando sobre a questão do orçamento público e dos sistemas de controle que nós temos no país. Uma alegria recebê-la. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Bem, nós ouvimos a professora Ana Carla Bliacheriene, é um sobrenome um pouco difícil porque é lituano, eu vou aprender ainda. Você volte mais vezes para nós, para eu poder organizar o seu sobrenome direitinho. E queria agradecer demais ao telespectador da nossa emissora aqui na capital, a TV Aberta de São Paulo, onde nós gravamos este programa, e também às mais de 60 emissoras associadas da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que também recebem esta nossa programação. Queria convidá-lo a continuar ligado na programação da nossa emissora, ou desta emissora, que distribui esta nossa programação. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.